Shalom! Estamos começando a nossa adoração no jardim, exclusivamente online, neste domingo, dia 22 de fevereiro de 2026, aqui no Hub 5x7, exclusivamente online. Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus, que bênção! Nós exaltamos ao Senhor pelo que Ele fez na Escola do Reino 2026, um mover extraordinário da sua presença, da sua glória, da sua bondade, o derramar da sua unção, revelação, sabedoria. Que maravilha! Glória a Deus por todos os alunos que participaram e participaram assim intensamente da Escola do Reino 2026. Glória a Deus, que bênção! Foi realmente um mover extraordinário do Reino de Deus aqui no Hub 5x7, presencialmente, uma escola linda, maravilhosa, espaçosa, e aqueles que participaram online pelo aplicativo AIM Cursos. Glória a Deus! Nós vamos orar e nós já vamos trazer a palavra de Deus para este tempo de adoração no jardim, exclusivamente online. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te adoramos, te exaltamos no mover do Espírito Santo. Nós somos gratos a ti, porque o Senhor nos deu a palavra pelo Espírito Santo, que nós devemos nos preparar adequadamente até a festa da Páscoa, até Pêssah, nos preparar para a nova estação sobrenatural de colheita. Então, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos para este tempo de prudência, para este tempo de preparação, em nome de Jesus. Que a tua palavra esteja nos ativando, despertando, nos movendo, aumentando a nossa fé, para que nós possamos, com diligência, com excelência, tomarmos todas as providências necessárias para estarmos prontos para avançar na nova estação de colheita a partir de Pêssah, a partir da festa da Páscoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nesta adoração no jardim, exclusivamente online, a palavra de Deus para nós é esta: formando a nossa mentalidade de colheita. Uma das maneiras para nós nos prepararmos para uma nova estação de colheita, para uma estação de colheita sobrenatural, é levantando a nossa fé, é aumentando a nossa fé, é fazendo a batalha da fé. Por isto, desde sexta-feira, nós estamos com a Vigília Web, tempo para uma nova medida de fé, para uma nova estação de colheita. Se você não participou da Vigília Web sexta-feira, eu encorajo você a participar segunda, terça, quarta e quinta, das 21 às 22 horas, Vigília Web, pelo canal do Ramo Estendido no YouTube. Outra maneira de nos prepararmos para esta nova estação de colheita sobrenatural, é formando uma mentalidade de colheita. E eu quero encorajar você a acessar no aplicativo AIM Cursos alguns treinamentos que nós trabalhamos a respeito de mentalidade. Um deles é o Construtores de Riquezas. Lá foi trabalhada a questão da mentalidade. Outro treinamento, Geração Triunfante, também foi trabalhada a questão da mentalidade. Escola Intensiva de Sacar, nós trabalhamos a mentalidade grega, bárbara e hebraica. E a Escola do Reino 2026, a aula 7, a apóstola Daniela trouxe toda uma palavra a respeito da mentalidade, a transformação da mentalidade pela aliança, uma vez que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Na perspectiva da aliança, nossa mentalidade é transformada, nosso raciocínio é transformado
Então, encorajo você a acessar pelo aplicativo AYN Cursos, AYN Cursos. Vá à sua loja de aplicativos, baixe o aplicativo, torne-se um assinante prêmio mensal ou anual e acesse todos os conteúdos. Então vamos lá, formando a nossa mentalidade de colheita. E para trazer à nossa memória, o que é mentalidade? Mentalidade é o conjunto de crenças que molda a sua percepção do mundo e de si mesmo. Maneira individual de pensar e julgar. Poder ou capacidade mental. Mentalidade refere-se às estruturas mentais que moldam a forma como indivíduos e grupos percebem o mundo, tomam decisões, perseguem objetivos, abrange as crenças e atitudes que influenciam o comportamento e as escolhas de estilo de vida e a capacidade de adaptação à mudança. Mentalidade refere-se à capacidade do cérebro de formar pontos de vistas, perspectivas, para adotar comportamentos, formular estilos de vida, repensar prioridades, fazer escolhas, perseguir objetivos. O conceito de mentalidade pode ser aplicado a indivíduos e também ou a grupos de pessoas. Agora, nós estamos tratando aqui especificamente da mentalidade de colheita, de uma maneira bem simples. Mentalidade é o óculos, é o binóculo, é a lente por onde você enxerga o seu futuro, enxerga o seu presente, enxerga o seu passado. É exatamente a mentalidade que molda a sua capacidade de discernimento e de interpretação da realidade. E, irmãos e irmãs, nós que nascemos de novo, nós que vemos o reino de Deus, nós que ao nascermos de novo, nós entramos no reino, não ficamos como os religiosos na porta, porque os religiosos eles não entram no reino e ainda ficam impedindo os outros de entrarem. Não, nós somos do reino, proclame isso. Eu sou do reino. E nós que nascemos de novo e somos do reino, nós precisamos formar em nós esta mentalidade de colheita. Nós que temos aliança com o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, no mover do Espírito Santo, neste relacionamento de aliança, neste plano de aliança, neste tempo de aliança, nas promessas de aliança, nas bênçãos de aliança, nós precisamos ter, desenvolver, formar uma mentalidade de reino, de aliança, no que diz respeito à colheita. Então, biblicamente, o que é colheita? Colheita refere-se a tempo e atividade de recolher os frutos multiplicados das sementes aplicadas. Então você vai lá, prepara o terreno, faz a semeadura, essas sementes brotam, florescem, dão os respectivos frutos. A colheita é quando você então recolhe esses frutos, que é a multiplicação das sementes semeadas no solo que você preparou. Colheita refere-se a resultado de preparação, semeadura, investimento e coleta dos frutos desses trabalhos. Colheita refere-se ao ganho conquistado como resultado do trabalho e recursos investidos. Colheita refere-se a um processo ativo e eficaz de um trabalho realizado que dá resultados. Colheita são os resultados por consequência de uma ação empenhada. Nós precisamos sair de uma perspectiva restrita de colheita. No reino de Deus, na multiforme graça de Deus e na multiforme sabedoria de Deus, há uma multiforma
de manifestações de colheita, de resultados. A palavra colheita em hebraico é katsir, que significa cortado, colheita, ou como colhido, tem a ver com o ceifeiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, irmãs, veja o que está no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Olha o que está escrito. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, não deixará de haver colheita. Olha que bênção. Olha que bênção. Já no Novo Testamento, em grego, a palavra colheita é a palavra terismos. E terismos significa colheita, significa recolher o resultado, significa ceifar. Glória a Deus. É este sentido de cortar. Quando o agricultor entra num campo de arroz, ele colhe cortando arroz. Quando ele entra num campo de feijão, ele faz a mesma coisa. É esse sentido de cortar, de tirar o fruto da árvore. Glória a Deus. E veja o que está em Mateus 9, 37 e 38. Então se dirigiu a seus discípulos: a colheita, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. A colheita é do Senhor. Aleluia. E o Senhor quer que nós sejamos trabalhadores com esta perspectiva, com esse ponto de vista, com esse prisma, com esta lente de colheita. Colheita na perspectiva da aliança com o Senhor. Colheita na perspectiva do reino de Deus. Aleluia. Colheita dentro dos princípios da aliança. Colheita dentro dos princípios do reino de Deus. Então nós sabemos o que é mentalidade. Nós sabemos o que é colheita. Mas nós precisamos ter o devido alinhamento da nossa mentalidade de colheita. E alinhamento é a palavra grega katartismos, que vem da palavra catartizo, que é uma palavra de origem, de contexto médico, que é realmente quando um braço é quebrado, ele está quebrado, e você leva ao médico, ou você vai ao médico para ter todo o trabalho com esse braço quebrado. O que o médico faz? Catartismos. Ele põe o braço em ordem, no lugar, e ele volta ao plano original de funcionamento. Glória a Deus. Um outro exemplo é quando os pescadores faziam o seu trabalho de pesca, e isso aconteceu com os discípulos quando Jesus então foi chamá-los para o ministério, para a vocação deles de pescadores de homens. O que eles estavam fazendo? Eles estavam consertando a rede. E a palavra consertar ali é a palavra catartismos, que é exatamente colocar ordem nas redes. Aleluia! Então, o devido alinhamento com a mentalidade de colheita é nós colocarmos ordem, é nós colocarmos a disposição correta, o encaixe adequado da nossa mentalidade
de aliança, de reino, e a apóstola Daniela trabalhou intensamente na Escola do Reino 2026, na aula 7, sobre essa perspectiva, alinhar a nossa mentalidade de aliança, de reino, com a perspectiva da colheita da aliança, colheita do reino. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Com a finalidade de equipar, de alinhar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído, para que a eclésia seja edificada, construída. Era preciso equipar os santos, alinhar os santos, colocar ordem na disposição correta, no encaixe adequado, cada um com os seus dons, com o seu ministério, com as suas realizações, com a sua esfera de ação, com a tribo que a pessoa se identifica, ou seja, trazendo ordem na sua verdadeira identidade. Para quê? Para que, tendo este alinhamento da sua verdadeira identidade, então, ser um instrumento eficaz na construção, na edificação do corpo de Cristo, da eclésia. Veja o que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos, se não houvermos desfalecidos. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta mentalidade de colheita, esta mentalidade de aliança, de reino, nós não esmorecemos. Nós temos um objetivo claro de semearmos fazendo bem e de, no tempo, colhermos. Daí a importância da unção de Issacar para que nós possamos colher. A apóstola Daniela também, na Escola do Reino 2026, abordou este assunto na 14ª aula sobre a administração e aplicação financeira na unção de Issacar. Como que a unção de Issacar te ajuda a verdadeiramente andar no tempo. A seu tempo colheremos. Então é muito importante colocar esta ordem no nosso propósito. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é fundamental nós colocarmos ordem na nossa verdadeira identidade? Sim. Para que nós tenhamos o devido alinhamento com a mentalidade de colheita. Mas também é importante você colocar ordem no seu propósito. Porque a sua verdadeira identidade é para você cumprir o seu propósito. Também é muito importante você colocar ordem no tempo. Ordem na sua agenda. Segundo a agenda de Deus. Em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma mentalidade de colheita tem a sua verdadeira identidade alinhada. Um devido alinhamento da mentalidade de colheita tem o seu propósito alinhado, tem o seu tempo alinhado. Tem também o seu modo alinhado. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Porque para todo propósito há seu tempo e modo. Então, há um modo adequado. E também o lugar. E quando nós falamos de lugar, nós estamos falando de esfera de ação, nós estamos falando de função, nós estamos falando de território. Veja o que está em Atos, capítulo 17, versículo 26. E de um fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Habitação é lugar.
Então ele prefixou tempo e lugar. Então diga comigo, uma mentalidade de colheita é uma mentalidade que investe, que dedica, que tem essa determinação de colocar ordem na sua verdadeira identidade e coloca ordem no seu propósito, no tempo, no modo e no lugar. Então, esta estação que nós estamos do mês bíblico de Adar, para prepararmos os celeiros, para prepararmos para a próxima estação de colheita, nós precisamos alinhar nossa mentalidade. E eu vou insistir aqui, alinhando a nossa verdadeira identidade, alinhando o nosso propósito no tempo, no modo e no lugar. Outro aspecto importantíssimo, a mentalidade de colheita nos alinha com o nosso campo de colheita. Ah, meu irmão, minha irmã, se você não está encaixado, em ordem, se você não está na disposição correta do seu campo de colheita, você vai fracassar, você vai entrar em frustração, você vai se decepcionar. E aí, onde não há colheita, a pobreza opera. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós precisamos nós precisamos alinhar outras questões fundamentais. Além da nossa verdadeira identidade, além do propósito, tempo e modo lugar, nós precisamos alinharmos adequadamente com a nossa liderança apostólica. A nossa liderança apostólica. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 17 e 18. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo é que aqueles que estavam com ele, muitos estavam, graças a Deus, seguindo a liderança de Paulo, seguindo o modelo apostólico da liderança de Paulo. Mas havia outros tantos que não, que eram inimigos da cruz. Os inimigos da cruz não se alinham com a sua verdadeira liderança apostólica, não se alinham com o verdadeiro modelo apostólico da liderança apostólica. E por que não se alinham? Porque são inimigos da cruz de Cristo. E sendo inimigos da cruz de Cristo, por não se alinharem adequadamente com a sua liderança apostólica, não vão se alinhar com o seu campo de colheita. Mas quando nós nos alinhamos adequadamente com a nossa liderança apostólica, com o modelo apostólico, nós nos movemos seguindo a nossa liderança, então, irmãos e irmãs, nós nos alinhamos com o nosso campo de colheita, glória a Deus. E você quer um exemplo? É o exemplo de Ruth. Ruth era uma mulher moabita, mas ao se alinhar adequadamente com a sua sogra Noemi, mesmo Noemi estando num estado, preste atenção, Noemi estava ali numa situação de luto por ter perdido o marido e 2 filhos, de pobreza, porque ela perdeu tudo, e de amargura por causa tanto do luto quanto da pobreza. Mas Ruth se alinha adequadamente com Noemi. E ela começa, junto com Noemi, todo o movimento de volta para Belém.
Quando chega na fronteira, Orfa, a outra nora de Noemi, retrocede, se desalinha com Noemi. Ruth faz aliança com Noemi. O que acontece? Ruth se alinha com o seu campo de colheita e Orfa não. Ao se alinhar com o campo de colheita, Ruth restaura a sua família, destrava a sua descendência, se alinha com a linhagem geracional de Jesus Cristo, aleluia, se torna uma mulher de colheita, porque Boaz era um homem de colheita. Olha que extraordinário, irmãos. Olha que extraordinário. Isso que é mentalidade de colheita. Então, será que você não está se movendo como órfã? Nós precisamos e devemos nos mover como Ruth. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para nós nos movermos na formação de uma mentalidade de colheita, outro aspecto muito importante é que a mentalidade de colheita nos alinha com os trabalhadores de colheita, os ceifeiros. Olha que tremendo, olha que extraordinário. Então, você fica vigiando o seu campo. E você fica observando quem trabalha no seu campo. Por quê? Porque você vai precisar de trabalhadores no seu campo, sejam eles voluntários, sejam eles colaboradores que têm o seu salário, sejam eles representantes que têm a sua comissão. Todos precisam ser ceifeiros. Homens e mulheres que têm mentalidade de colheita. Mas, apóstolo, na minha esfera de ação, eles não têm. Então você vai precisar trabalhar isso com eles. Seja na igreja nuclear, seja na igreja estendida, seja lá no banco, seja lá na imobiliária, seja lá no supermercado, seja lá no laboratório, seja no escritório, onde for. Os trabalhadores necessitam ter uma mentalidade e habilidade para colher. Inclusive a necessidade de ativar os anjos de colheita. Você tem fé para isso? A Bíblia diz que os anjos são ministros a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E quando nós damos estudos sobre anjos, nós mostramos que uma das cooperações dos anjos tem a ver com colheita. Veja o que está em Lucas capítulo 10, versículo 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores, obreiros, para a sua colheita. Mateus 13:39, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, há anjos que cooperam conosco na colheita. Aleluia! Então diga: Senhor, envia os teus anjos de colheita para a minha esfera de ação, para o meu campo, em nome de Jesus. Envia trabalhadores que têm disposição para formar uma mentalidade de colheita, em nome de Jesus. Uma outra questão muito importante na formação da mentalidade da colheita, é que a mentalidade de colheita nos faz recompensar os trabalhadores fiéis que promovem as suas colheitas. Então, na sua esfera de ação, quando você tem uma mentalidade de colheita, a quem você recompensa? Você recompensa os trabalhadores que são fiéis, portanto, são leais
e são frutíferos. Promovem colheita. Veja o que está em Mateus capítulo 25, versículo 20, 21, 22 e 23. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O Senhor recompensou o trabalhador que foi fiel, sendo frutífero e tendo colheita. Vamos mais. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos. Disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você conhece essa parábola? Havia um terceiro que recebeu 1 talento e, por causa do medo, enterrou o talento, e o Senhor disse que ele era infiel, que ele era negligente, e por fim, ele, além de não ser recompensado, foi retirado dele aquilo que estava sendo confiado a ele. Então, uma mentalidade de colheita, você sabe quem você recompensa e quem você retira do seu campo, por ser infiel e por ser negligente na colheita. Um outro aspecto muito importante para a formação da colheita, da mentalidade de colheita, é a mentalidade de colheita nos faz guerrear espiritualmente com toda intensidade e estratégia pelo nosso campo de colheita, até triunfarmos, até estabelecermos, irmãos e irmãs, triunfo sobre os inimigos da colheita. Diga comigo, há inimigos da colheita. E os inimigos da colheita são agentes de pobreza. São espíritos de pobreza que querem promover pobreza sistêmica. Sempre haverá por aí usurpadores e destruidores de colheita. Para quê? Para promover pobreza. Toda a esfera de ação em que não há colheita, a pobreza se estabelece. Veja o que está em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu. Assim Israel empobreceu. Onde há usurpação, que é roubo, onde há destruição de colheita, onde a colheita não acontece, acontece um empobrecimento. O espírito de pobreza está operando. E conforme o espírito de pobreza vai operando, ele então estabelece uma estrutura, um sistema, uma dinâmica de pobreza. Nós temos outros treinamentos para te ajudar no AI Cursos. Libertação da pobreza sistêmica. Uma nova administração financeira. Construtores de riquezas. Criadores de riquezas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E daí que Deus levanta Gideão para fazer a guerra contra os midianitas, contra os amalequitas, contra o povo do Oriente. Vamos ver em 2 Samuel 23, 11 e 12,
um dos valentes de Davi, e depois dele, Samá, filho de Ager, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. No campo de Samá não houve empobrecimento, houve livramento dos roubadores e destruidores de colheita. Os filisteus queriam roubar e destruir a colheita de lentilha. Naquela época, lentilha não era algo muito caro, mas era tudo que ele tinha. Então não despreze, ainda que o seu campo seja pequeno, ainda que a sua colheita não seja expressiva, ainda que a sua colheita não seja valiosa, mas você aprende a ter mentalidade de colheita, guerreando, ainda que seja um campo pequeno, ainda que seja uma colheita não expressiva, ainda que a sua colheita não tenha um valor muito grande, mas você aprende a defender cada pedacinho do seu resultado, cada pedacinho do seu fruto, cada parte da sua colheita. Um outro aspecto muito importante na formação de uma mentalidade de colheita é que a mentalidade de colheita nos faz corresponder com a palavra revelada do Senhor Jesus Cristo. Nós correspondemos com ela em obediência, em fé, no tempo e no lugar. E é extraordinário, porque nós chegamos numa colheita sobrenatural. Olha o que está em Lucas, capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Ele acabou chamando o barco dos seus amigos e encheu o barco dos seus amigos também, que quase foi a pique de tanto peixe. Mas ele disse: sob a tua palavra, palavra rema, palavra revelada, específica. Pedro, que tinha trabalhado toda a noite, Pedro, que era experiente e não tinha pegado nada, a sua colheita era simplesmente zero. Tudo mudou quando Pedro decidiu se submeter à palavra de Jesus revelada, às instruções dadas no tempo e no lugar. Isto é correspondência. Algo que nós insistimos no campo do ramo estendido. Veja o que está no Evangelho de João, capítulo 21. Aqui Jesus já havia sido crucificado, morto, sepultado, já havia ressuscitado. João 21, 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então não havia colheita. Todos eles eram experientes em pescaria. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Aleluia. Jesus deu a instrução, a palavra revelada, e eles corresponderam no tempo, no modo e no lugar. E a colheita foi extraordinária, sobrenatural. Estes dois exemplos mostram situações de ausência de colheita, zero de colheita, e uma mudança extraordinária, com uma colheita sobrenatural. Por quê?
Porque eles seguiram as instruções do mercado? Não. Porque eles seguiram instruções de consultores estratégicos do mercado? Não. Nós não temos nenhum problema em você seguir, caso você escolha seguir as tendências do mercado, os consultores do mercado. Mas deixa eu te dizer, se você é da aliança e se você é do reino, a sua prioridade é corresponder com as instruções de Jesus no tempo, no modo e no lugar. E se alguma orientação do mercado, orientação de consultores forem contra a instrução de Jesus, você que é da aliança, você que é do reino, você não titubeia, você não hesita, você sabe que você tem um compromisso 100% com o Senhor Jesus e com a sua palavra revelada, com as suas instruções. Ah, irmãos e irmãs, nós precisamos, até Páscoa, sim, levantar uma nova medida de fé para uma nova estação de colheita, como estamos proclamando na vigília web desta semana. Como também nós precisamos nos dedicar à formação da mentalidade de colheita, esta mentalidade de aliança, esta mentalidade de reino. Sabe por quê, irmãos? O movimento de colheita glorifica o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. A colheita glorifica o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós estamos concluindo esta palavra. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Isto quer dizer aqui uma colheita substanciosa, uma grande colheita. Uma colheita sobrenatural. Aleluia. E eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 4. Está escrito assim, a partir do versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. O ceifeiro, aquele que colhe, recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, aquele que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro, aquele que colhe. Eu vos enviei para colher o que não semeastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Irmãos, irmãs, o Senhor Jesus nos comissiona, Ele nos envia para nós colhermos, e colhemos até o que nós não semeamos. Isto quer dizer, uma colheita sobrenatural. Aleluia. No aplicativo AIM Cursos, nós temos um treinamento extraordinário. Colheita sobrenatural. Vou repetir. Colheita sobrenatural. Então, vamos romper com toda a incredulidade que sabota o movimento de preparo da colheita. Vamos romper com toda a inércia, preguiça, comodismo, passividade, que também sabota a colheita. Vamos romper, irmãos e irmãs, com toda a insensatez, porque preparar-se para a colheita é prudência. E nós precisamos nos arrepender de toda a insensatez, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós proclamamos
Em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar ordem no nosso raciocínio. Obrigado por esse treinamento que está no AIM Cursos. Senhor, nós decretamos que toda fortaleza mental que se levanta contra a mentalidade de colheita caia por terra agora, em nome de Jesus, anulando todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e todo pensamento de desobediência. Em nome de Jesus. Senhor, alinha a nossa mentalidade com a mentalidade de colheita, uma mentalidade de aliança, de reino de Deus, em nome de Jesus. E, Senhor, nós enviamos, à luz da palavra de Jesus, eu vos envio para colher o que não semeastes. Senhor, nós, na autoridade apostólica que o Senhor tem nos dado, nós enviamos todos do campo do ramo estendido e aqueles que se movem conosco no corpo de Cristo, sejam enviados para se prepararem para uma nova estação de colheita e colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, temos até Pêssah, a festa da Páscoa, para nós trabalharmos intensamente a nossa medida de fé e a nossa mentalidade de colheita, em nome de Jesus. Amém? Quero encorajar você para o próximo final de semana de primícias. Primícias do mês bíblico de Nissan ou Abib, o primeiro e o principal dos meses do ciclo redentivo, dias 21 e 22 de março. No dia 21 nós teremos o treinamento no poder da ressurreição, graça, glória e livramento. Vou repetir. No poder da ressurreição, graça, glória e livramento. Das 10 até as 18 horas, de graça, faça a sua inscrição pelo aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio nos 3 perfis do Instagram. No meu Instagram, @p_adriano_josé, no Instagram da apóstola Daniela, @p_Daniela Camargo, ou no Instagram do Ramo Estendido, @hub5por7. Faça a sua inscrição e participe. Jovens de 18 a 30 anos, acampe em Nova Safra, tudo pelo Reino 2026, com o tema Firmados. Um acampamento, você vai estar se hospedando em tendas, em cabanas, vai participar aqui na tenda, vai ser algo extraordinário, um lugar separado, um mover de reino, jovens de cidades diferentes, estados diferentes, igrejas diferentes, com um único propósito, o reino de Deus. Amém? Então, venha, participe, faça a sua inscrição no Instagram do Nova Safra, @NovaSafraOficial. Amém? Também você pode fazer a sua inscrição no aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio também nos 3 perfis do Instagram. No meu Instagram, @p_adriano_josé, também no da apóstola Daniela, @p_Daniela Camargo, e no Instagram do Ramo Estendido, @hub5por7. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós retomamos o Palavra de Avanço às 7 horas da manhã. Quarta-feira, a intercessão profética será por replay exclusivamente online. Amém? Glória a Deus! Pai, no nome de Jesus nós oramos agora por todos que estão entregando seus dízimos, primícias, ofertas no campo do Ramo Estendido, que são aqueles e aquelas que creem e pela fé obedecem os princípios. Aleluia! Que o Senhor os recompense. E aqueles que têm dificuldade dessa obediência, haja arrependimento, haja ordem, e possam com alegria, fé, obedecer os princípios e entregar seus dízimos, primícias e ofertas em nome de Jesus.
Pai, também nós oramos por aqueles que o Senhor tem chamado para semear, contribuir, ofertar, investir financeiramente na construção e operação aqui do Hub 5x7, Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja despertando, levantando a fé, movendo os corações, para que possam investir nesta plataforma de transformação do reino, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos, te exaltamos, por todos que têm, mês a mês, feito a sua semeadura, que haja colheita sobrenatural. Nós te louvamos, porque temos visto milagres e colheitas sobrenaturais, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.